Ouviremos nesse instante a pregação da palavra do Senhor, que nos trará instrução sobre aquilo que confessamos a respeito da Santíssima Trindade no artigo 8 da Confissão Belga. Está ao final do boletim. Faremos a leitura então do artigo 8. Trindade, Deus é um em essência, contudo, distinto em três pessoas. De acordo com essa verdade e a palavra de Deus, cremos em um só Deus, uno na essência, em quem há três pessoas distintas de modo real, verdadeiro e eterno, conforme os seus atributos incomunicáveis: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é a causa, a origem e o princípio de todas as coisas visíveis e invisíveis. O Filho é a palavra, a sabedoria e a imagem do Pai. O Espírito Santo é a força e o poder eternos que procedem do Pai e do Filho. Deus, contudo, não está dividido em três, pois as Sagradas Escrituras nos ensinam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um tem sua própria pessoa diferenciada por seus atributos, mas de tal modo que as três pessoas são apenas um único Deus. É evidente, então, que o Pai não é o Filho, e que o Filho não é o Pai, e também que o Espírito Santo não é o Pai, nem o Filho. Todavia, essas pessoas distintas não estão divididas, nem misturadas entre si, pois o Pai não assumiu a nossa carne e sangue, nem também o Espírito Santo, mas somente o Filho. O Pai jamais existiu sem seu Filho ou sem seu Espírito Santo, pois os três, em uma única e mesma essência, são iguais em eternidade. Não há primeiro nem último, pois todos os três são um em verdade, poder, bondade e misericórdia. Agora vamos ler o texto, pregação, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Mateus 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Oremos. Ó Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, pela tua grandeza, pelo teu poder, pela salvação que temos em teu Filho Jesus Cristo. Ouviremos mais uma vez a exposição da tua palavra e pedimos tua graça, e pelo poder do Espírito Santo a tua palavra alcance nosso coração. Possamos ser edificados, nutridos, fortalecidos na verdadeira fé. Abençoa, Senhor, aquele que há de falar, para que o faça com clareza, com fidelidade, que sejamos edificados em teu Filho Jesus Cristo. Concede, pois, a tua bênção também para os ouvintes, para que deem a devida atenção e compreendam a sã doutrina. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, ao confessarmos a doutrina exposta no artigo de número 8 da Confissão Belga, nós adentramos ao sagrado mistério da Santíssima Trindade. Mas, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, esse mistério ele não consiste em uma especulação acadêmica estéril, ou num dogma meramente abstrato, teórico. A Trindade é, de fato, o cerne vital e o coração de toda a religião cristã. Foi por isso que a Igreja preservou
este maravilhoso mistério perante as heresias do passado, heresias levantadas por homens como Ário, Sabélio, Praxeas. A igreja não fez essa defesa tão esforçada por um capricho filosófico, mas por reconhecer que o conhecimento do Deus triuno significa a vida da igreja, a doutrina da igreja. E rejeitar isso, deturpar isso, significa corromper a estrutura da nossa redenção, porque desfigura completamente a identidade do Deus da nossa salvação. E que a Trindade é um tema central para a fé e para a vida da igreja, fica evidente em várias passagens das Escrituras. Mas uma delas é justamente o texto desta tarde, Mateus 28, versículos 18 a 20. Aqui, a autoridade de Cristo, a validade do batismo, a própria missão da igreja dependem essencialmente da unidade de essência e da distinção das pessoas da Santíssima Trindade. É por isso, então, que eu vos anuncio a palavra de Deus sobre o seguinte tema: o mandato do grande rei, a missão da igreja no nome do Deus triuno. O mandato do grande rei, a missão da igreja no nome do Deus triuno. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver o fundamento desse mandato, a autoridade universal do rei. Então, depois da sua morte e ressurreição, ao final de 40 dias, Jesus reuniu seus discípulos no alto de uma montanha na Galileia para dar a eles as últimas instruções antes da sua ascensão. Então, temos um clima, por assim dizer, de despedida nesse último encontro físico de Cristo com os seus discípulos. Mas não temos aqui uma despedida melancólica. Antes, o que temos é uma proclamação de sua soberania cósmica sobre tudo. Essa proclamação de sua soberania é seguida de uma ordem para os súditos do seu reino. Jesus proclama, então: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E com esta proclamação, Jesus estabelece o fundamento essencial e absoluto da existência e da missão da igreja. Quando ele diz, toda a autoridade me foi dada, ele diz isso como mediador. Sabemos, à luz do que encontramos no restante das Escrituras, que em sua vida eterna com Deus, no princípio, o Filho possui o pleno poder pela sua própria natureza divina. Ele tem, inerentemente ao seu ser como ser divino, a autoridade plena sobre todas as coisas. Mas aqui lemos que esse poder lhe foi dado. Em outras palavras, como homem, o segundo Adão, ele recebe essa autoridade como rei coroado que concluiu sua missão. O fato dessa autoridade lhe ser dada revela a ordem gloriosa dentro da Trindade. O Filho não está usurpando, por assim dizer, o trono, mas ele recebe do Pai: assenta-te à minha direita, até que ponha debaixo de teus pés os teus inimigos. Ele recebe a autoridade do Pai, demonstrando então que este mandato de autoridade que ele recebe como mediador é um decreto do Deus triuno. Então, a soberania de Jesus não é como se fosse o poder delegado a uma criatura, mas é a manifestação do poder do próprio Deus em carne. Então, ao obedecermos este mandato, estamos nos submetendo à autoridade do Deus triuno, que confere a autoridade a Cristo também como mediador. Assim, o Deus único e trino governa o mundo através de Jesus Cristo,
aquele que é o mediador, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem. E aqui existe uma conexão vital entre esta autoridade real, que Cristo recebe, a autoridade como rei, e a vocação da igreja. E isso pode ser percebido na conjunção conclusiva. Portanto, é o início do nosso texto. Isso vincula que o poder recebido, a autoridade recebida e a ordem que ele dá à sua igreja de ir às nações. Então, é justamente porque Cristo, ressurreto, foi instalado por Deus como Senhor incontestável do universo, superando a oposição do mundo, superando a morte. É justamente por isso que ele possui a prerrogativa de enviar os seus súditos como embaixadores. O escopo desta autoridade dada a Cristo abrange expressamente, diz o texto, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso implica que a jurisdição da autoridade de Cristo é exaustiva sobre toda a criação. Não há uma parte de todo o cosmo que escape à vontade de Cristo. Então, isso é importante entender, para entender o seguinte: a grande comissão não se apresenta aqui como um convite opcional, como um tipo de sugestão humana, mas é o mandato imperial e irrevogável do Rei do Universo. Então, a missão da igreja consiste aqui em proclamar e reivindicar esse domínio cósmico de Cristo em toda parte, exigindo que o reinado do Deus triuno seja reconhecido, reverenciado e obedecido em todos os recantos da sociedade, porque foi dada ao rei a autoridade sobre todas as coisas. Portanto, amados irmãos, o cumprimento da nossa missão de fazer discípulos requer de nós fé. E poderíamos falar sobre muitas dificuldades que temos no cumprimento da grande comissão. Mas entenda, as dificuldades que nós temos no cumprimento da grande comissão não são dificuldades meramente estratégicas, não são dificuldades meramente econômicas. Mas espero que os irmãos percebam que nosso maior problema se chama incredulidade. Nós nos esquecemos da autoridade de Cristo. A nossa falta de coragem nasce no fato de esquecermos que o Rei que nos envia para compartilhar a sua palavra, ele tem a onipotência e a majestade do Pai e do Filho, do Pai e do Espírito Santo. Nós olhamos então meramente para a aparência das coisas e não para a autoridade do Rei. E podemos olhar, podemos pensar sobre essa tarde, ver tantas cadeiras vazias. Qual a impressão que nós temos? Uma impressão de que está falhando, de que o Evangelho não está avançando, de que não estamos cumprindo o nosso papel, e muitas coisas poderíamos falar. E poderíamos apresentar uma série de críticas. Mas se queremos realmente perceber onde está o problema, está aqui. Começa aqui. Outros problemas podem estar lá, mas o problema básico se chama incredulidade. Nós não nos submetemos à autoridade do rei para cumprir a missão. Segundo ponto, devemos então olhar não só para o primeiro ponto que trata do fundamento desse mandato, que é a autoridade universal do rei, mas agora devemos observar a essência do mandato, o discipulado no nome do Deus triuno.
Porque o rei tem todo o poder, ele nos dá uma ordem. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então, nesse contexto, desta autoridade do rei, e nesse contexto em que as pessoas são batizadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, podemos concluir que fazer discípulos não é meramente ensinar fatos, como se quiséssemos ajudar as pessoas a passarem numa prova. Fazer discípulos é convidar as pessoas, em nome de Cristo, pela autoridade de Cristo, para uma comunhão de aliança com o Deus triuno, a quem elas serão unidas por meio do batismo. Jesus diz que isso deve acontecer em todas as nações. Isso mostra que a igreja é católica, ela é universal. O reino de Deus não está restrito a fronteiras locais. Ele acolhe os eleitos de todos os lugares sob uma única e mesma verdade. Então, quando Cristo nos envia, nós não somos enviados em nome de um ideal ético ou de um ser supremo como a ideia de Deus na filosofia. Não somos enviados em nome de um homem, o ministro ou bispo de uma igreja, o apóstolo moderno de uma igreja. Não somos enviados em nome de uma confederação ou de uma denominação. Nós somos enviados, nesse contexto, no nome singular, no nome do Deus vivo. E aqui é importante observar a gramática do nosso texto. A ordem de batizar é para que sejam batizados no nome singular. Não diz nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De fato, são 3 nomes. Mas no texto grego e também no português, nós não temos um plural para dizer serão batizados nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por serem 3 nomes. Mas diz serão batizados no nome. Isto é uma singularidade gramatical. Essa singularidade no nome reflete aquilo que nós confessamos no artigo 8. Um só Deus, uno na essência, o nome, em quem há 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, aqui confessamos que Deus é um ser simples. Artigo 1 da nossa confissão, como vimos. Ele não é a soma de 3 partes, como se tivéssemos então uma parte é o Pai, outra parte é o Filho e outra parte é o Espírito Santo. O resultado disso seria triteísmo. Um Deus, ou 3 deuses, melhor dizendo. Aqui não é isso que temos. Quando o texto diz batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é batizar no nome singular. É o ato em que, através do qual nós somos unidos a esse Deus único e verdadeiro que se revelou em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aqui também encontramos, então, essa distinção, não só a ideia da unidade, da unicidade de Deus, o nome, mas também a ideia das 3 pessoas, a distinção das pessoas. E segundo o artigo 8, nós distinguimos as propriedades incomunicáveis. O artigo 8 diz: o Pai é a causa e origem, o Filho é a palavra e a sabedoria, o Espírito Santo é a força e o poder eternos. Assim como Deus, o Deus único, opera de forma distinta em nossa salvação, também confessamos. O Pai planeja, o Filho executa, o Espírito Santo aplica. Assim também, igualmente, a nossa missão deve ser completa. Então, ensinamos a vontade do Pai, pregamos a obra do Filho e dependemos do poder do Espírito Santo. Toda nossa missão para anunciar o Evangelho depende das 3 pessoas. Agora, a ordem do rei para fazer discípulos constitui, então, aqui, nesse contexto, um convite maravilhoso. O convite à comunhão
com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando a igreja batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela não só está declarando a inserção daquela pessoa na comunidade dos redimidos, mas está também declarando que essa pessoa tem vida e comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso nos protege de muitas heresias. Por exemplo, a ideia de um Deus bem genérico, que é a ideia da nossa cultura. O mandato do rei aqui é bem específico, ancorado na identidade objetiva, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno. Então, o batismo evidencia que o crente foi introduzido em uma sagrada relação de aliança com cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. É por isso que quando muitas vezes o culto é concluído, o que nós recebemos para levar como bênção para casa? O amor de Deus, não é? A graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo. Diferentes bênçãos comunicadas por diferentes pessoas da Santíssima Trindade. Agora vamos ao último ponto. A garantia do mandato, a presença do rei pelo Espírito. A garantia dada pelo rei para essa missão é esta: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa expressão, eis, basicamente poderia ser traduzido lembrai-vos. Aqui tem a ideia de chamar a nossa atenção para uma proclamação solene. E então encontramos o Senhor Jesus Cristo dizendo: e eis que estou convosco todos os dias. Não fica tão evidente no português, mas nós temos aqui uma ênfase, uma tremenda ênfase no texto original. Porque no texto original, além de termos o verbo que já diz que temos aqui a primeira pessoa do singular, eu, mas temos o próprio pronome. Então, uma tradução mais ao pé da letra poderia ser: ninguém menos que eu mesmo, estou convosco, estou com vocês. E então, meus irmãos, podemos pensar um pouco rapidamente sobre a pregação da manhã. Vocês observaram na mensagem de Ezequiel? Deus diz: olhe, eu mesmo serei o adversário de vocês. Mas agora temos uma outra fala. Eu mesmo estarei com vocês. Então é óbvio que alguma coisa de Ezequiel 5, à luz de Levítico 26. Levítico 26 basicamente está dizendo: eu mesmo abençoarei vocês. Ezequiel 5, diante da apostasia e rebelião do povo, Deus está dizendo: eu mesmo trarei justiça e juízo sobre vocês. Mas alguma coisa aconteceu que agora Deus está dizendo: eu mesmo estarei para sempre com vocês. E a resposta é: a mudança acontece por causa da mesma pessoa que está dizendo essas palavras. É o Cristo ressurreto e glorificado, o Rei que detém toda a autoridade no céu e na terra, que assegura, por causa de sua obra e por causa de sua pessoa, que ele garante à sua igreja a sua presença enquanto sua igreja cumpre a missão que lhe foi confiada. Então, Cristo promete estar conosco para garantir o seu amparo e o nosso triunfo nessa missão. Agora, é preciso compreender a natureza exata desta promessa, desta bendita permanência de Cristo: eu mesmo estarei convosco. No que diz respeito à sua natureza humana e ao seu ministério terreno, Cristo ascendeu aos céus.
Ele se encontra à destra da majestade nas alturas. Ele não está mais corporalmente presente conosco na terra. E ainda assim, se o estivesse, estaria em um lugar de cada vez com seu corpo físico. Então não é sobre a presença física de Cristo. Por isso confessamos. Todavia, de acordo com a sua natureza divina, a sua graça, a sua majestade, a sua divina e infinita providência, ele nunca se ausenta ou se distancia do seu rebanho. Mas, mais do que isso, as Escrituras nos ensinam que Jesus cumpre a sua promessa de habitar espiritualmente conosco por meio do seu Espírito Santo. Essa promessa de que ele estará para sempre conosco, e agora, pelo restante da Bíblia, concluímos através da operação do seu Espírito Santo, encontra a sua explicação dogmática naquela cláusula que chamamos de filioque. Isso quer dizer, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Isso traz garantias para nós. A garantia de que quando a igreja está pregando a palavra de Cristo, o Espírito do Rei, o Espírito Santo, está presente para selar, para confirmar, para abrir os corações. Então, como diz a nossa confissão, o Espírito toma o que é de Cristo e o distribui, aplicando à igreja as bênçãos que Cristo conquistou para nós. A extensão desta permanência de Cristo é dita todos os dias. Então, isso alcança o curso inteiro da história temporal. Então, Cristo está prometendo suprir a incapacidade humana e transformar essa tarefa dificílima em uma realidade gloriosa. O Evangelho triunfará, o reino de Cristo triunfará sobre todos os reinos. E aqui, então, temos no final um marco escatológico até a consumação do século. Então, chegará o dia do triunfo final do Filho do Homem, como juiz e rei, quando todos os poderes hostis, as nações que agora se levantam contra o ungido, serão subjugados, e o seu reino de glória atingirá o ápice final. Quando isso chegar, as sombras desaparecerão. Os santos redimidos desfrutarão de uma alegria indescritível e participarão de uma comunhão ininterrupta, de uma adoração ininterrupta, adorando o Pai, o Filho e o Espírito Santo por toda a imensidão dos séculos vindouros. Amados irmãos, que a igreja, portanto, cumpra a sua missão de fazer discípulos, não em seu próprio nome, mas no nome singular do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que ela faça isso até que a nossa confissão na terra se una ao canto eterno no céu. Amém.